Lisboa, uma cidade rica em história e cultura, mas que também carrega na memória tremores de terra que ocasionalmente têm abalado os seus edifícios. O Centro Sismológico Euromediterrâneo e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirmaram no dia 17 de fevereiro de 2025 o registro de um sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter. Segundo o Jornal Público, o abalo teve origem ao largo do Seixal, no distrito de Setúbal, e eclodeu às 13h24, a 1 km de profundidade. Há relatos que o abalo foi sentido também em Vila Nova de Santo André, Lisboa e Portimão, assim como nas cidades espanholas de Badajoz, Sevilha, Huelva e Isla Antilha. O IPMA confirmou ainda que o epicentro do sismo foi a 14 km a oeste-sudeste do Seixal. Também no dia 18 de fevereiro, segundo o Público, mais 3 terremotos foram registados no período de 1 hora no Seixal. Um de magnitude 2.4 a 12 km a sudoeste do Seixal e outros 2 de 1.8 e 1.2 que se deram na mesma região na hora seguinte. Foram então 4 abalos em 24 horas. Há cerca de 6 meses, na madrugada de 26 de agosto de 2024, por volta das 5h11, um sismo de magnitude 5.3, na escala de Richter, ocorreu a cerca de 58 km a oeste de Sines e abalou a região sul de Portugal, tendo sido também sentido em Espanha, Gibraltar e Marrocos. Tanto num sismo como noutro, com a distância de apenas 175 dias, não houve vítimas nem danos causados. No fundo, a pergunta que se impõe é se devem os lisboetas estar mais preocupados com esta proximidade de eventos sísmicos na cidade. De acordo com o professor catedrático do Instituto Superior Técnico e especialista em risco sísmico, Francisco Mota de Sá, o cenário geológico em que Lisboa e os arredores estão inseridos é perigosíssimo e deveria causar grande preocupação. O mesmo referiu ainda que estas magnitudes registadas não foram por aí além, mas pode vir a ser bem mais grave. Toda esta zona de Lisboa e a sul de Lisboa pode a qualquer instante sofrer uma grande chatice. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse aos lisboetas que a Câmara está em pleno alerta e acabou por deixar uma mensagem de preparação e tranquilidade na sequência do sismo ocorrido recentemente. Tivemos muitas pessoas que nos ligaram a pedir informação, disse o autarca, e ao mesmo tempo deixou alguns conselhos sobre como as pessoas devem proceder durante o sismo, tais como: o que deve ser feito no imediato é protegerem-se, seja debaixo de uma mesa ou no vão de uma porta. Quando estabiliza, devem sair dos edifícios para um espaço que seja amplo. Com os tremores de terra cada vez mais frequentes, a preocupação quanto à resistência das habitações, em caso de sismo, também aumenta. Segundo a SIC Notícias, estima-se que em Lisboa cerca de 190 mil pessoas vivam em casas sem construção antissísmica. Como sabemos, Lisboa tem uma longa história no que diz respeito à atividade sísmica. Recordamos também o terremoto de 1755. Este foi o mais destrutivo sismo de que há registro no nosso país. Segundo a RTP Ensina, na manhã do dia 1 de novembro de 1755, a terra tremeu durante vários minutos, derrubando edifícios e espalhando os seus destroços por toda a parte. Minutos depois, o rio cresceu pelas ruas da cidade e invadiu a Baixa. Quando as ondas se retiraram, ficaram os incêndios que queimaram o que restava. Com esta tragédia, a capital portuguesa sofreu grandes estragos e mortandade. E se Lisboa voltar a tremer? E se o país voltar a tremer? Acompanhe o debate público de hoje e fique a saber mais sobre este assunto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família. A partir de agora, para todo mundo também através da aplicação da Unifé TV Portugal, você pode acompanhar o programa, divulgar esta programação
@unifetv.pt. Você pode, de qualquer lugar do mundo, interagir conosco através do WhatsApp mais 351, que é o prefixo 918 617 038. As nossas linhas nacionais, prefixo mais 351 218 368 008, 210 346 091. E para falar sobre sismos ou terremotos, você que agora acompanha o programa vai poder se identificar, porque recentemente em Portugal nós sentimos, o abalo sísmico do último dia 17, que foi sentido em algumas partes de Lisboa, algumas regiões de Lisboa. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre outros sismos que aconteceram em Portugal, como também em outros países. Vamos falar um pouco da situação em que o emocional das pessoas se encontram a respeito disso, Porque há uma certa preocupação, um certo receio, um certo medo, e nós vamos agora abrir as nossas linhas telefônicas para você poder interagir, participar conosco aqui do debate público. Daqui a pouquinho nós vamos falar com os nossos convidados, o João Lino Santos, que é neurologista, e também o engenheiro Fernando Carrilho, que vai estar conosco no programa de hoje. Coloca aqui, por favor, as questões lá para os nossos amigos internautas. Você que está na internet, você que acompanha através das nossas redes sociais, você pode interagir conosco lá nos stories da nossa página no Instagram, UnifeTV PT. Você pode responder essas questões, deixar o seu ponto de vista. Sabe o que fazer quando há um sismo? Se sim, você sabe, então escreva, por favor. Se você sabe pouco, ou se você não faz ideia do que fazer quando acontece um sismo, você pode então deixar lá a sua opinião. Temos uma segunda questão. Acha que Lisboa está preparada para um futuro ou futuros sismos? Há bons planos de emergência? Há muito o que melhorar ou não existe nenhuma preparação? Você pode também deixar o seu ponto de situação aqui em relação à segunda questão. Uma terceira questão para todos: considera que o lugar onde vive, trabalha, onde você reside, onde você passa a maior parte do tempo, tem estrutura antissísmica? Não sabe? Ou se tem, escreva também, por favor, será muito importante. Nós temos já imagens do João Lino, neurologista, o doutor João. É isso mesmo? Me dê imagens, por favor. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao debate público. Muito boa noite. Eu faço só uma correção, eu não sou neurologista, sou psicólogo. Ok. Me escrever aqui neurologista, então já está corrigido, pedimos perdão. Mas dentro da área de saúde mental, o senhor é especialista, e quando se trata de abalos sísmicos, terremotos, há um pavor, há um certo receio, medo por parte das pessoas, principalmente pelos grandes estragos que terremotos ao redor do mundo já fizeram, Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sem dúvida. Numa situação antes de terremoto, onde em países em que há falhas sísmicas e que já ocorreram terremotos, as pessoas ficam sempre com alguma ansiedade de que pode ocorrer pode vir um próximo. Em situação pós-terremoto, há a situação da dor, há a situação do luto, daqueles que se perdem, há a situação do trauma e há também a situação da ansiedade inerente ao terremoto que ocorreu. Depois, quando tivemos terremotos grandes, por exemplo no México, no pós-terremoto há sempre pilhagens, assaltos, roubos, e são situações que também geram caos social e que podem causar algum receio e ansiedade às pessoas, e basicamente são estas os principais sentimentos que as pessoas têm no pré-terremoto e no pós-terremoto. Agora, o senhor acredita que episódios como estes realmente afeta psicologicamente a pessoa? Nós acompanhamos aí muitas pessoas aterrorizadas, amedrontadas, não querendo voltar para suas casas, querendo mudar de cidade, de país. O senhor acredita que
é necessário, quando a pessoa realmente é abalada emocionalmente, fazer isso, ou ela tem que mudar determinados hábitos? É preciso desconstruir o mindset das pessoas que estão nessa situação. Algumas sentir-se-ão mais confortáveis a mudar de habitação, outras conseguem ultrapassar o trauma e manter-se na habitação em questão. Na situação portuguesa, como bem foi referido, a maioria dos edifícios não tem estrutura antissísmica, logo acaba por ser um bocado difícil. As pessoas vão mudar para onde? Vão mudar para muito longe. Há toda essa componente de peso psicológico sobre as pessoas nessas situações de ansiedade devido aos terremotos. Nós vamos agora às ruas. Pode complementar, por favor. Ia dizer que a psicologia tem um papel crucial em situações de grandes terremotos, tanto no acompanhamento e no suporte emocional às vítimas, no acompanhamento psicológico aos bombeiros, aos socorristas, médicos, enfermeiros, às forças de segurança, que são a proteção civil, que são aqueles que estão mais ligados à parte pós-terremoto e em situações operacionais onde há situações de stress elevado, onde se vêem situações de pessoas mortas, de destruição em massa. Depois, a psicologia tem ainda outro papel. Isto aqui eu falava em psicologia clínica. Há outro papel da psicologia, que é da psicologia social e comunitária, que é depois intervir junto das populações no pós-terremoto, dar-lhes instrumentos, criar grupos de sobreviventes em que se deva ajudar as pessoas a fomentar a resiliência para poderem de uma maneira mais suave ultrapassar a problemática e todo o trauma pelo qual passaram. Eu já volto com o senhor, doutor João. Nós vamos agora às ruas de Lisboa saber o que as pessoas falam sobre essa questão, se elas estão preparadas ou não. Já eu retorno com o senhor. No último dia 17, teve os sismos aqui em Lisboa. A senhora sentiu? Senti muito. Estava em casa, eu moro num quarto andar e senti muito. Até senti aquela energia, aquele barulho que vem. Muito assustador. E você acha que as pessoas estão preparadas para caso ocorra um novo sismo? Não, aquilo é tão rápido, não dá para nada. Que foi 6 segundos, aquilo é instantâneo. Estava muito perto, estava em outra fria, estava muito perto do sismo. E o senhor chegou a sentir esse sismo? Sim, senti mesmo. Estávamos a almoçar e senti bastante o sismo, é verdade. Não é uma experiência, já tenho 81 anos, já sofri vários sismos na zona de Lisboa. E tive um em 67, que foi bastante grande em Lisboa. É assustador-se. A gente assusta-se um bocadinho e tenta fugir de onde está. Eu por acaso estava a almoçar com um amigo meu e não saí do mesmo sítio. Mas houve pessoas que saíram com medo. E a maneira da gente se resguardar dos sismos é pôr-se nas colunas das casas para tentar não sofrer. A senhora acredita que Lisboa está preparada para um novo sismo, caso ocorra um novamente? Não acredito. E por que a senhora acredita nisso? Porque existem muitas construções que não estão adequadas, não são antissísmicas, portanto é sempre muito perigoso, não é? Se Lisboa está ou não preparada, isso eu acho que é uma coisa que ninguém está preparado para isso. Visto da história o que eu conheço de 1755, não é? Que Lisboa ficou baixo d'água. Hoje não consigo saber se Lisboa está ou não preparada, esperemos que sim, em último recurso que sim. A senhora acha que as casas aqui da região de Lisboa, elas estão preparadas para um sismo maior? Eu penso que não estamos preparados. São coisas da natureza, aparecem de um momento para o outro e acho que não estamos preparados para isso. E temos visto nos outros países mais avançados que o nosso e acontece a mesma coisa
e morre muita gente, infelizmente. Acha que existe algo que poderia ser feito para poder diminuir o impacto dos sismos? Não sei, eu acho que sim, acho que pode fazer alguma coisa para evitar essas coisas. Acho que se pode. E o culpado é o homem. Sim, penso que sim, mas eu visto as construções que vemos tudo como se diz, destas zonas antigas, como nós visitamos, não sei se a maioria dos imóveis estão preparados para isso. Assim, se estão ou não, se Lisboa está ou não a contar com uma catástrofe que possa vir a acontecer, acho que vai ser terrifiante. A minha maneira de ver vai ser terrifiante para as pessoas que cá estão. E como é que a senhora se prepara para um novo sismo? Eu, por acaso, há pouco tempo fiz uma ação de sensibilização, frequentei, não é? Para saber quais são as medidas que temos que tomar caso haja um sismo. Eu já vivi alguns, não é? Portanto, e sei que temos que ter uma mochila preparada com coisas, temos que saber onde é que nos podemos proteger. Portanto, tenho alguma informação sobre a eventualidade de haver um sismo. Felizmente estes foram pouco tempo e não foram muito fortes, não é? Então a senhora hoje tem uma bolsa em casa preparada para caso de necessidade? Sim, tenho. De vez em quando tenho que ir renovando as coisas, não é? Não, agora é que eu vi nas redes sociais e pelo menos a água, que é imprescindível, e assim. E um alimentozinho. E a senhora ainda não depois tem? Acaba a luz. Eu tenho sempre, que eu ainda sou muito desprevenida. Mas aquilo depois, se calhar, acaba, ou a gente nem tem tempo de ir buscar nada. Não estou preparado para isso. Quando acontecer, olha, seja o que Deus quiser. Então você não pretende ter alguma coisinha em casa para conseguir, em caso de um sismo muito grande, por exemplo, ter um mantimento, uma água? Não tenho nada preparado para essas coisas. Eu não estou preparado para isso e muita gente não está preparado para essas coisas. Quando acontecem, temos que, seja o que Deus quiser, como é que costumo dizer. A maioria das pessoas, infelizmente, afirmam não estar preparadas para um sismo. Me dê imagens, por favor, do Dr. Fernando, engenheiro, né? Ele é engenheiro geográfico e diretor da divisão geofísica do IPMA. É isso mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem consigo? Está tudo bem, obrigado. O senhor pode falar com uma certa especialidade a respeito desses fenômenos da natureza, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses últimos sismos ocorridos em Lisboa, se são significativamente preocupantes ou não. Estes sismos que aconteceram, em particular o do dia 17, que é aquele que está mais presente na memória dos últimos dias, é um sismo de uma magnitude, podemos dizer, moderada. Não é em si um sismo significativo, podemos dizer que é um sismo de magnitude moderada, já com energia suficiente para provocar o impacto, pelo menos um impacto social, não é? Conforme se verificou. Foi um sismo relativamente superficial e poderá ter tido intensidades em termos de Mercalli, de escala de Mercalli modificada, que mede a intensidade com que a vibração é percepcionada pela população e pelas infraestruturas, uma intensidade que poderá estar entre o chamado grau 5 e o grau 6, portanto, em que o grau 6 potencia já alguns possíveis danos, embora ligeiros. É um sismo que serve para, no fundo, também despertar a nossa atenção, portanto, a atenção da população para o fenómeno, tendo em conta que o território de Portugal continental, e em particular a zona de Lisboa, tem um historial importante e relevante nessa matéria. Como alguém já aqui falou, o 1655 é o grande exemplo que está presente em todos nós, mas não só. Portanto, anteriormente, em 1755, em 1531, ocorreu um outro sismo muito próximo de Lisboa e também com efeitos bastante catastróficos à época.
Portanto, eu diria que este sismo, este 4,7 do dia 17, serviu, entre outras coisas, para, mais uma vez, despertar a nossa atenção para o fenómeno. Agora, quando o senhor fala despertar a nossa atenção, isso caracteriza que pode ocorrer, há uma probabilidade de um terremoto de uma magnitude mais forte ocorrer nos próximos anos. Sim, portanto, eu quando digo isto, quando digo sim, não é com o intuito de causar qualquer espécie de alarme, mas é uma forma de despertar a atenção para todos nós. Sim. Aquilo que sabemos, e tem a ver com a evolução geológica, é que nos locais onde ocorrem terremotos, sabemos que no futuro, nesse mesmo local, um novo terremoto se irá produzir. Portanto, já tivemos sismos importantes nesta zona e certamente iremos tê-los no futuro. Não podemos dizer onde, ou melhor, quando é que isso vai acontecer, mas sabemos que esta zona próxima de Lisboa, irá certamente ser afetada por um sismo de magnitude. Me diz uma coisa, engenheiro, como é que, não sei se tem como o senhor explicar um pouquinho para a gente, como é que é medida essa atividade monitorada, né? Essa atividade sísmica? Há algum tipo de emissão de algum alerta? Como é que isso é monitorado? Como é que funciona a monitorização? Portanto, há aquilo que nós chamamos uma rede sísmica, que é um conjunto de equipamentos que nós designamos por estações sísmicas, que estão distribuídas pelo território de Portugal continental, que transmitem a informação da vibração do solo em contínuo e em tempo real para um centro de dados, no caso em Lisboa, na sede do IPMA, e onde é feita a monitorização em contínuo, detectando-se oscilações e alterações no padrão do movimento do Sol que possam corresponder a sinais sísmicos. Quando se verifica uma determinada coincidência temporal dessas variações, é depois desencadeado um processo de modelação, de computação, que determina, ou procura determinar, uma localização e estimar uma magnitude para o evento, e em função dessas características básicas do sismo, que acaba de ser detectado, é determinado se esse sismo tem potencial para ser sentido pela população, sim ou não. Se a resposta é o sim, é emitida uma notificação, no essencial, para o sistema de proteção civil e depois também para a população. Mas é uma informação pós-sismo, portanto, que é tipicamente disseminada entre 2 a 3 minutos após registro na rede sísmica. Agora, uma outra pergunta, engenheiro. Por exemplo, fala-se muito de alguns métodos de prevenção em caso de sismos, né? Nós sabemos que Lisboa, não apenas em Lisboa, mas estamos a falar daqui, há muitas construções antigas que não têm nenhum tipo de preparo para abalos sísmicos. Como é que uma pessoa pode, por exemplo, se prevenir ou minimizar algum tipo de estrago, dependendo da magnitude desse sismo? Há alguma orientação a esse respeito, não? Estão a perguntar em termos da própria construção das casas, ou de cuidados a ter na organização da sua vida, digamos assim. Das próprias construções, né, no caso. As próprias construções, pronto. É preciso compreender um pouco como as coisas funcionam. Portanto, nós temos em Portugal, praticamente desde os anos 60, códigos de construção antissísmica, portanto, regulamentos de construção antissísmica, que foram evoluindo ao longo do tempo em função do conhecimento que a própria engenharia adquiriu, baseando-se muito nos efeitos que os sismos, que se foram observando, que os sismos causavam noutros locais. Portanto, eu diria que a partir dos anos 80, 1983 em particular, ficou estabelecido um regulamento de construção já muito relativamente exigente e garantindo de certa forma que as construções planeadas e edificadas de acordo com esse regulamento
teriam capacidade para resistir a um sismo. E a partir de 2018, então, com a entrada do novo Código de Construção, ainda mais. Mas o problema põe-se no que está para trás, dos anos 60. E o que temos para trás é, em Lisboa, uma parte significativa da cidade construída numa época anterior aos anos 60. E aí, de facto, há muita incerteza sobre o grau de preparação e que tipo de resistência é que esse edificado pode ter. Portanto, isso é, de facto, um problema. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor. Nós vamos agora a uma matéria que mostra um pouquinho sobre essa típica mochila, né, de primeiros socorros, mochila de sobrevivência em casos de abalos sísmicos. Vamos acompanhar. Você pode participar através do 918-617-038, como também 210-346-091. O tema coloca para as pessoas poderem participar. Você que está a sintonizar agora o programa, nós estamos em direto aqui pela Unifé TV falando sobre sismos, né? O último dia 17, tivemos aí um sismo que foi sentido em algumas regiões em Lisboa, mas quem não se lembra, né, dos diferentes sismos e tão catastróficos que aconteceram aí nos últimos tempos, como por exemplo o do Haiti. Eu estava aqui com uma matéria aberta justamente falando sobre essa tragédia que aconteceu no Haiti no ano de 2010, onde vitimou 230 mil pessoas. Também um sismo que aconteceu de forma trágica, né? No Japão. Aqui nós temos a matéria que fala sobre esse terremoto, onde 5 mil pessoas morreram. Também no Chile, provocou até tsunamis em várias regiões costeiras e amplificou a destruição. O saldo de vítimas também ultrapassou as 5 mil pessoas. E outros tantos terremotos, né? Na Turquia também aconteceu recentemente. E o que fazer diante desses acontecimentos inesperados? Daqui a pouquinho eu volto com o Dr. João Lino Santos, que é psicólogo, mas antes eu quero colocar para todos as questões que estão à disposição de todos lá nos nossos stories do Instagram, @UniféTVPT. Você pode participar conosco. Pode colocar até em tela cheia, por favor, diretor.
Coloca em tela cheia isso para as pessoas poderem acompanhar. Sabe o que fazer quando há um sismo? Você pode escolher uma das opções. Nós vamos fazer aqui uma sondagem ao término do programa. A segunda questão, por favor. Acha que Lisboa está preparada para futuros sismos? Tem aí as opções. E a terceira e última questão. Considera que o lugar que você vive, trabalha, tem infraestrutura ou estrutura antissísmica? Tem as opções, você pode pontuá-las e ao término do programa nós vamos então trazer aqui a sondagem. Nós vivemos em um país que já foi devastado, né, em 1755, nós acompanhamos a matéria inicial, que, segundo historiadores, realmente foi uma tragédia muito grande. E de lá para cá, outros sismos, claro que de uma magnitude inferior, muito menor, vêm sendo sentidos ao longo dos anos. Nós temos, por vídeo chamado, o Dr. João, que já no início do programa respondeu algumas questões. É claro que nós estamos aqui a falar de sismos, sentimos, né, nos últimos tempos, eu estou em Portugal há 18 anos, já senti alguns sismos nesse período, mas nada comparado ao que acontece ao redor do mundo. Por exemplo, na Turquia, né, o sismo que teve na Turquia vitimou muitas pessoas. A vida das pessoas depois desses acontecimentos, mentalmente, psicologicamente, é muito afetada, né, doutor? Sem dúvida. As pessoas, depois de passarem por desastres naturais desta magnitude, como eu dizia, ficam traumatizadas. Há muitas vezes a situação do luto daqueles que ficam face àqueles que morreram, e neste tipo de sismos tem dito a história, como agora acabou de referir, os números são avassaladores dos últimos terremotos grandes que ocorreram aí pelo mundo, e há toda a componente a posteriori do sismo das pessoas ficarem com medo, das pessoas ficarem com ansiedade. Quando é que vai acontecer outro? Será que vai acontecer outro? E em locais, em zonas que, como o senhor engenheiro ainda agora há pouco disse, os locais onde ocorreram sismos, voltarão a ocorrer sismos nesses locais, não é? Então é toda uma... Eu posso dar um exemplo. Eu vivi na América Latina, vivi no Peru, que também é uma zona sísmica, e uma vez por mês eu tinha simulacros. Tinha um simulacro no condomínio. As empresas também faziam simulacro. A autoestrada costeira muitas vezes estava fechada em alerta de tsunami. Ou seja, as pessoas conseguem levar a vida do dia a dia, mas há sempre uma pressão inerente à possibilidade de ocorrer um sismo, e de ocorrer um sismo seguido de um tsunami, ou tsunami ou marmoto. Sim, nós citamos, por exemplo, essa questão do terremoto na Turquia, por exemplo, um terremoto que fez mais de 50 mil vítimas, né? Segundo aqui fontes da internet, sem contar as 700 mil que ficaram desabrigadas, em outras famílias, né? Como o senhor falava, que hoje sofre com o luto por essa tragédia tão avassaladora, inesperada e repentina, porque foi tudo muito rápido. Nessa questão, as pessoas realmente, eu acredito que elas não estão preparadas emocionalmente. Haveria algum tipo de iniciativa, não sei qual é o seu ponto de vista em relação a isso, mas haveria algum tipo de iniciativa para preparar essas pessoas emocionalmente para futuros abalos sísmicos? Devia haver, e aí a psicologia podia ter um papel não só na parte de intervenção em crise, mas na parte da prevenção. E na parte da prevenção é estimular as pessoas a saberem lidar com a situação, com os seus medos, fazendo grupos de moradores, por exemplo,
em que estimulem a coesão grupal e a interajuda entre as pessoas, que é importante num pós-sismo, que haja esse espírito de interajuda, entreajuda, e educação. Por exemplo, nas escolas também, junto das comunidades, explicar às pessoas o que é normal sentir após um desastre, também para ajudar as pessoas a entenderem as suas próprias reações, tendo em vista normalizarem as experiências pelas quais passaram. Ok. É importante falarmos sobre isso porque há muitas iniciativas que são tomadas depois, né, pós-tragédia. Mas como o senhor mencionou bem, muitas iniciativas deveriam ser tomadas ante essas catástrofes. Agora, quais são, por exemplo, na sua opinião, os pensamentos que uma pessoa ela deve alimentar? Por exemplo, caso aconteça uma tragédia, a pessoa se veja numa situação assim, em meio aos escombros. Eu sei que é difícil falar disso, mas seria bom porque eu acredito que uma pessoa que passa por isso, naquele momento, naquelas horas que elas estão baixo aos escombros, seria muito importante também essa força mental, essa força emocional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Daí o papel importante da prevenção, tentar estimular nas pessoas a resiliência, para que, se ocorrerem esse tipo de situações, e pós também uma resiliência pós-situação, para as pessoas poderem ter mais ânimo e serem fortes a recuperar e a reconstruir as suas vidas, porque não é nada fácil, certamente. Nós não passámos por isso. Manter a calma, né? Manter o equilíbrio. Sem dúvida, manter a calma, manter o equilíbrio e pensar de uma forma positiva que a situação já passou, que as coisas vão correr bem. E ter Nós vemos, desculpa positivo. Doutor, a gente vê aí pessoas que são encontradas depois de 5, 6 e até mais dias, né? Acredita-se que essas pessoas tiveram uma força de resiliência muito, muito grande, né? Para se manter vivas. Sem dúvida. Sem dúvida. Lá está, cada pessoa é um sistema individual e diferente de todos os outros. Alguns conseguem ultrapassar essas situações com muita sorte também. Sim. E outros, situações quase milagrosas, e há muitos que infelizmente perecem. Cada caso é um caso, mas sem dúvida que as pessoas que conseguem estar debaixo de escombros durante dias terão certamente uma resiliência superior a muitas outras. Tá certo, doutor. Eu não sei se o senhor gostava de pontuar mais alguma situação dentro do tema, uma análise geral de tudo que foi falado, deixar uma mensagem para quem está em casa. Nós estamos aqui no programa de hoje transmitindo medo ou querendo colocar medo nas pessoas, mas é um assunto que tem que trazer em pauta porque é uma questão recente, uma questão que tem acontecido, né? Eu terminava só por relembrar que a psicologia pode ter um papel super importante na situação de um terremoto grande, no pós-terremoto, a trabalhar dando apoio psicológico às vítimas, apoiando e dando apoio psicológico aos bombeiros, socorristas de todos os tipos e forças de autoridade, mas deve ter um papel também importante na prevenção, já que vivemos num local com atividade sísmica. Devia haver uma prevenção maior, devia haver mais, a meu ver, mais simulacros, porque muita gente nitidamente não saberá o que fazer em situação de terremoto. Deverá também haver da parte da psicologia ações de prevenção e
de promoção de resiliência nas comunidades, caso este tipo de situações aconteçam, e a posteriori depois para ajudar a promover a resiliência das pessoas a recuperarem as vidas que foram devastadas, não é? À margem disso, há toda outra situação que o engenheiro bem falou, de termos uma grande malha da habitação urbana que possivelmente, ou quase certeza, que não tem estruturas ou construção antissísmica, o que, como o meu caro bem dizia há pouco, no início, as pessoas que viverão nesse tipo de habitações, se calhar têm uma ansiedade mais elevada do que aquelas que têm garantido que vivem num edifício ou numa casa com construção antissísmica, não é? Depois há várias outras situações que se põem também, como o exemplo da construção do novo aeroporto. Não sei, eu não sou engenheiro, mas não sei até que ponto é que será um sítio apropriado para tal. E há toda uma míriade de situações pré e pós-terremoto que eu acho que a sociedade, em termos gerais, devia acautelar, visando uma prevenção maior e depois uma intervenção pós-crise. Tá certo, muito obrigado, doutor. Foi um gosto tê-lo aqui no programa. Espero num tema próximo poder falar com o senhor sobre essas questões e outras, sobre saúde mental, emocional. Muito obrigado, tá bem? Obrigado. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre o sismo de 1755 e já eu retorno, ainda tem um engenheiro que está conosco, o engenheiro Fernando Carrilho, que é engenheiro geográfico e diretor da divisão de geofísica do IPMA. Ele está conosco também no debate público de hoje, já eu retorno com ele. A 1 de novembro de 1755, a terra tremeu. Lisboa colapsou. O sismo lançou ao chão inúmeras casas. As pessoas na época corriam pelas ruas desesperadas pelo desconhecido. E depois daqueles vários minutos, veio um marmoto que entrou pelas ruas da cidade. Depois, as chamas. Seguiram-se incêndios que liquidaram o que restava. Este sismo terá atingido entre os 8,7 e 9 na escala de Richter. Foi o maior sismo registado em Portugal. Varreu sobretudo a capital de Lisboa e é considerado até hoje o mais destrutivo e mortífero sismo de que há registro no país. Parece que falamos de um passado longínquo, mas hoje ainda pisamos o plano de reconstrução de uma nova e esclarecida Lisboa, a mandado de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. O tempo passou, seguiu-se outro sismo em 1909, que afetou a região ribatejana, e na madrugada do dia 28 de fevereiro de 1969, a terra voltou a tremer, 7,9 na escala de Richter. As pessoas saíram às ruas em pânico, com a roupa que tinham no corpo. O Algarve e a região de Lisboa foram as zonas mais atingidas. Desde esse dia até ao último dia 6 de fevereiro, o terremoto na Turquia e na Síria fez soar o alarme para este tema. Estaremos ou não preparados? Carlos Moedas diz que Lisboa está extremamente preparada para o risco sísmico.
Como engenheiro civil e como alguém que trabalhou nesta área, a nossa cidade está extremamente preparada depois dos anos de 1980. Infelizmente, não nos bairros mais antigos, mas muito, muito preparada em termos de engenharia e de construção. O problema é que há 452.582 edifícios na área metropolitana de Lisboa, em que 68% desses foram construídos antes de existir a legislação de proteção sísmica. Segundo João Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, em entrevista ao ECO, fala que apenas 15% das habitações têm risco sísmico no seguro e que, se um sismo com as características do de 1755 voltar a acontecer, representa para o país a perda de 20% do PIB. A questão volta ao de cima. Estaremos nós, portugueses, preparados para um sismo? A casa onde vive neste momento está preparada? Tem esse conhecimento? Este é um tema que parece que só ganha luzes quando o pior acontece. É caso para dizer que é melhor agir em vez de remediar. Bom, você acompanhou aí algumas informações sobre sismos que já aconteceram, já abalaram o nosso país, e também uma afirmação de que Portugal, Lisboa, está preparada para um sismo de uma magnitude maior. Será que isso realmente é verídico? Já há outras informações que falam que apenas 15% das construções estão preparadas. Já imaginou 85% das construções afetadas por um sismo? Me dê imagem, por favor, do engenheiro que está conosco, Fernando Carrilho. Como é que nós podemos avaliar essas informações? Como é que a população pode, por exemplo, se preparar adequadamente para enfrentar um terremoto, caso aconteça? Ora bem, temos aqui duas afirmações muito diferenciadas, assim, muito distintas. Por um lado, da parte da presidência da Câmara de Lisboa, com uma afirmação muito forte de que a cidade está preparada para um terremoto ou para um grande terremoto, e por outro lado temos outros números e opiniões de outros especialistas da área de engenharia sísmica em que as coisas não serão bem assim. Portanto, é de facto preocupante. Portanto, a questão de facto de grande parte do edificado ter sido preparado, ter sido construído numa época anterior aos regulamentos de construção antissísmica, é só por si um dado extremamente, eu diria, extremamente preocupante. E para além das próprias construções, há também das construções, portanto, para a habitação, há também outros aspectos muito importantes que têm a ver com outras infraestruturas que são críticas para o funcionamento do país e, em particular, para um cenário de pós-sismo, como sejam os hospitais principais, onde também há muitas questões que têm sido tornadas públicas. A questão, estamos preparados? Verdadeiramente, creio que não, porque nunca estamos preparados. Isto é uma constatação em toda a parte. Nunca é possível dizer que uma cidade, uma população, uma comunidade está completamente preparada para um sismo. É necessário, de facto, em primeiro lugar, sensibilizar a população para o fenómeno, portanto, termos consciência do sítio onde vivemos, dos locais onde vivemos, que estamos numa zona de perigosidade sísmica. Eu diria que a perigosidade sísmica, por exemplo, para a zona da área metropolitana de Lisboa, quando comparada com a perigosidade de grande parte da Turquia, da Grécia, uma parte significativa de Itália, é evidente que a perigosidade é mais baixa, mas ainda assim o facto da perigosidade ser mais baixa não quer dizer que ela não existe, ela de facto existe. Portanto, nós sabemos que determinado tipo de movimentos fortes que aconteceram irão repetir-se no futuro, e a questão é o que fazer perante essa situação.
De facto, a aposta ou tem que ser na mitigação do fenómeno, dos efeitos do fenómeno sísmico, a começar pela sensibilização, portanto, a preparação, a questão do edificado, de avaliar o ponto em que ele está, o seu grau de preparação, mas também noutros aspectos que são importantes para a própria proteção nossa do cidadão, que é, por exemplo, a questão de tornar possível a preparação de um sistema de aviso antecipado em caso de sismo, portanto, que não é previsão. Às vezes há uma certa confusão entre o que é previsão sísmica e o que é aviso precoce, portanto são duas coisas diferentes. Portanto, previsão sísmica é um conceito que tem sido muito discutido praticamente desde nas últimas décadas, mas que não é possível responder, portanto o conhecimento atual e provavelmente o conhecimento futuro não vai permitir prever, mas aquilo que já é possível fazer em determinadas circunstâncias é antecipar, ou seja, detectar o sismo numa fase muito precoce e conseguir emitir o alerta para os locais que possam vir a ser atingidos com um determinado número de segundos ou de dezenas de segundos, depende da localização e do afastamento, que permita a tomada de algumas medidas de autoproteção, em primeiro lugar, mas também outras que tenham a ver com a suspensão de atividades ou industriais ou outras das quais o efeito do sismo possa provocar disrupturas importantes. Portanto, temos aqui vários aspectos de sensibilização, perceber onde é que estamos, perceber o que é que temos que fazer, como nos devemos comportar, compreender a situação das nossas casas, portanto, tentar adquirir conhecimentos sobre isso e estar preparado para reagir. Portanto, a prevenção será em várias fases, a prevenção antes do sismo, os cuidados a ter durante o sismo e também depois o que fazer no cenário pós-sismo. Nós vamos agora a algumas entrevistas e eu já volto então terminando a sua participação, engenheiro. Vamos às ruas do Porto agora saber o que as pessoas falam sobre o tema. Está a par das notícias do sismo que aconteceu na capital? Exatamente, estou a par das notícias. Se esse sismo acontecesse aqui na nossa cidade do Porto, sentiria-se preparado para lidar com uma situação destas? Tenho a noção de que estaria preparado para isso. Aliás, já não é a primeira vez que eu sinto também no Porto esses pequenos tremores e reajo em conformidade. Não tem havido nada de problemático, mas eu estava preparado. Relativamente às medidas de segurança, sabe como agir perante um terremoto? Tenho algumas noções, como refugiar-me debaixo de estruturas que me assegurem a probabilidade de cair qualquer coisa que não me atinja. Essas noções tenho-as presentes sempre. Mas e se acontecesse um sismo neste preciso momento, qual é que era a reação do senhor? Como digo, tinha que me pôr em sítios que não houvesse assim grandes obstáculos, como por exemplo casas, tinha que me meter sempre ao largo, não houvesse, como eu posso explicar, meter-me ao largo que não houvesse nenhuma coisa que me caísse em cima, não é? Porque tudo isto, um sismo pode cair uma casa, pode cair muitas coisas. E acha que o Porto estaria preparado para conseguir lidar com esta situação? Acho que o Porto está mais preparado que Lisboa. Lisboa é mais perigosa. Em que sentido? Por inundações e isto, assim, por esses casos. Há muitos tremores de terra em Lisboa. Aqui no Porto não se vê tanto disso. Mas a senhora estaria preparada? Acho que sim. Em caso de emergência, quais é que seriam as medidas de segurança que ia adotar? Não faço uma pequena ideia. Mas não sabe como é que deve agir perante um sismo? Sei, pôs-se debaixo das portas. E das mesas? Das mesas, assim. Na sua opinião, acha que o Porto está preparado caso aconteça um sismo aqui? Está muito bem preparado aqui o Porto, é tudo rocha, é tudo pedra. É tudo pedra. Eu penso que sim, mas é aquela interrogação que todos os portugueses fazem. Mas qual é que é a sua maior preocupação a pensar num sismo aqui na nossa cidade? As pessoas mortas, principalmente as pessoas, né, que sofrem,
as pessoas que ficam sem casa, as pessoas que não têm alojamento para saírem de casa e não terem... São os doentes, as pessoas doentes, as pessoas que estão nos hospitais, principalmente, nos lares, e as crianças. Acho eu que é fundamental disto tudo. Acho que é preocupar com a população em geral. Se esse sismo ocorresse aqui na nossa cidade do Porto, estaria preparada para lidar com essa situação? Nunca aconteceu, nunca passei por nada dessa situação, não sei se aquilo que iria, como iria reagir. Mas se passasse por essa situação, sabia quais é que eram as medidas de segurança que deveria tomar para se proteger? Ora bem, pelo aquilo que dizem, devemos de nos proteger, de não sair de casa, deixar-nos estar debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, não sair para a rua porque pode abrir buracos, não é? E tudo o que eu sei, não sei mais nada. São as fragilidades das estruturas, que não foram projetadas para suportar sismos, não é? Toda a construção que nos envolve não foi projetada. Hoje já há projetos nesse sentido, de estruturas que absorvem os sismos. Infelizmente, a generalidade não é essa. Mas tendo em conta o panorama, acha que as construções deviam basear-se mais em construções antissísmicas? Como é evidente, eu não sei verdadeiramente discutir a questão dos custos, mas se fosse possível projetar edifícios com capacidade para absorver as solicitações sísmicas, isso seria o ideal. Se o sismo ocorresse aqui na nossa cidade do Porto, sentiria-se preparada para lidar com uma situação destas? Acho que não. Penso que não. Mas a senhora tem algum conhecimento das medidas de segurança que devemos ter? Tenho algumas, mas nem todas, mas tenho algumas. Sim, primeiro deve-se sair de casa o mais rápido possível para a rua. E depois aí acontece o que acontecer. Engenheiro Fernando, o pessoal do Porto é mais confiante, hein? É verdade. É mais confiante. Sim, vamos lá ver. A cidade do Porto, do ponto de vista de perigo sísmico, está num local, diria, mais seguro, portanto, menos suscetível ao fenómeno. Portanto, a probabilidade de ocorrência do mesmo tipo de movimento em Lisboa ou no Porto é diferente. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no Porto, só simplesmente a probabilidade é mais baixa. Pronto, isso de alguma forma também transparece naquilo que alguns dos habitantes que vocês entrevistaram indicam. Agora, uma outra curiosidade que eu percebi em alguns entrevistados é não saber o que fazer em caso de um abalo sísmico, né? Diz que está preparado, mas não sabe o que fazer. Então é meio contraditório, né? É verdade. Portanto, o estar preparado provavelmente quer dizer que sabe que o sismo pode acontecer, mas verdadeiramente depois o que fazer é algo que não parece estar interiorizado, digamos assim. Portanto, há muita informação disponível e eu posso aconselhar, portanto, as pessoas que estão a assistir a consultá-la. Portanto, os serviços de proteção civil têm, regra geral, praticamente todos os serviços municipais nas áreas em que a perigosidade sísmica é maior, têm muita informação sobre os cuidados a ter. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, igualmente, o próprio IPMA também tem informação no seu site sobre os cuidados, sobre o que fazer antes de acontecer um sismo, o que fazer durante, na fase em que a vibração sísmica está a ser sentida, e no pós-ocorrência. Portanto, há muita informação sobre esta matéria, portanto, é relativamente fácil ao cidadão aceder a ela. Tá certo. Muito obrigado, engenheiro, pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no programa, tá bem? Obrigado, bom trabalho. Muito gosto. Para si também. Ajudou e muito. Bom, você que agora acompanha o programa, acompanhou ao longo do programa o tema, agora você já sabe o que fazer em relação à prevenção. Você pode acessar aí o site da Proteção Civil,
há muitos métodos preventivos. Nós, há pouco, colocamos a matéria, né, de uma simples mochila com alguns elementos que podem salvar uma vida. Muitas pessoas que sobreviveram, né, por vários dias, várias horas embaixo de escombros, algumas, né, tiveram esse espírito de resiliência, outras deram um jeito, e outras foi questão mesmo do próprio Deus colocar a mão. Nós cremos dessa forma. Então é importante sempre avaliar, porque estamos sujeitos a isso. Não estamos aqui querendo aterrorizar, colocar medo, é notícia. E trouxemos aqui no debate público justamente para saber a opinião das pessoas, o nível de preparação da população. Vamos agora aos pontos lá da internet, a sondagem. Coloca, por favor, como ficou a primeira questão, produção, por gentileza. 26% diz que sabe o que fazer em questão de sismos, 52% diz que mais ou menos sabe, mas relativamente pouca informação sobre o que fazer, e 22% não faz a mínima ideia. A segunda questão, por favor. Acha que Lisboa está preparada para futuros sismos? 3% diz que há bons planos de emergência, 55% diz que ainda há muito por melhorar e 42% diz que não existe nenhuma preparação. Terceira e última questão. Considera que o lugar onde vive e trabalha tem estrutura antissísmica? 27% diz que não, 67% não sabe, ainda atentou para essa questão, e apenas 6% diz que tem. Bom, fica aí então o programa de hoje, conscientizando, alertando a todos. Terça-feira que vem estaremos em um próximo debate com um outro tema. Você pode inclusive sugerir um tema aqui para o nosso programa. Será um prazer muito grande avaliar o seu tema. jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar a sua sugestão de tema, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Vem agora o Marcos Bueno com uma programação muito especial para atender a todos que sofrem, a todos que choram, a todos que estão em desespero e precisam desabafar. O telefone é esse, 218-368-008. Não sai daí não. Logo após o intervalo, você vai ter com quem conversar.